Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa com aquelas análises dos jogos de futebol do dia. Hoje vamos falar dos jogos do domingão, tem muito jogo interessante para esse domingo. Tem alguns jogos importantes aí também dos estaduais brasileiros. Vocês sabem que eu dou mais foco aqui aos campeonatos europeus, porque é onde eu consigo estabelecer melhores padrões de análise, mas vou dar uma analisada em alguns jogos brasileiros para hoje também. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E no link da descrição desse vídeo vai ter um bônus gratuito de R$5 para vocês. Aproveita e já pega logo. Espero vocês no vídeo de análise. E vamos direto à análise do primeiro jogo do dia, hoje com jogos brasileiros aí. Vamos de Palmeiras e Ituano, semifinal do Campeonato Paulista, jogo único. O Palmeiras, que é atualmente uma das melhores equipes da América do Sul, pelo menos na minha humilde opinião. O Palmeiras não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas, marcou em 90% dos seus jogos, marcou primeiro em 80% deles, ganhou 80% e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Guarda bem essa informação. Do outro lado tem o Ituano, que apesar de estar na semifinal, é um time que leva muitos gols, ó. Levou gol em 80% dos seus jogos. Aí você imagina, você pega um Ituano que leva gol em 80% dos seus jogos e vai enfrentar um Palmeiras em casa, com apoio da sua torcida, que é super positivo. Então assim, temos aí um padrão para gols e temos um padrão para a vitória do Palmeiras. Eu provavelmente estarei presente neste jogo do Palmeiras e Ituano. O Palmeiras, para ganhar, ele está pagando muito pouco, 1,18, é relativamente baixo. Eu prefiro ficar de fora da opção apenas Palmeiras, até mesmo para uma múltipla, porque 1,18 é ruim. Agora, se você vem aqui no mais de 1,5 gols, você já tem 1,29. Essa pode ser uma boa análise para quem quer fazer aquela entrada múltipla. Quero pegar esse jogo do Palmeiras e usar em outro jogo, uma outra entrada para poder juntar e fazer uma múltipla. Essa pode ser uma boa opção. Agora, se você quiser fazer uma entrada única nesse jogo, aí você vai vir aqui comigo. Eu estou aqui no site da Aposta Ganha. Palmeiras contra Ituano. Eu vou aqui em opções, vou aqui na parte de especiais. E o meu palpite para esse jogo é casa ganha e mais de 1,5 gols na partida, com a odd de 55%. Essa é a minha análise para Palmeiras contra Ituano, jogo válido pelas semifinais do Campeonato Paulista. Acredito sim que o Palmeiras deve avançar para a final do Campeonato Paulista. Sei que tivemos aí algumas zebras no jogo do Corinthians e no jogo do São Paulo, mas o Palmeiras é um time mais estabilizado, podemos dizer assim, pelo menos na atualidade. É um time que vem um pouco mais constante em relação a bons resultados, muito bem treinado pelo Abel Ferreira. Essa é a minha análise para Palmeiras contra Ituano. E o meu palpite gratuito para esse domingão de muito futebol é justamente na semifinal do Campeonato Paulista, no jogo entre Palmeiras contra Ituano. Eu fui de Palmeiras ganha e mais de 1,5 gols na partida. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite. Coloquei uma unidade, a minha unidade é de 1.000, a odd de 1,55, retorno de 1.550. Sempre lembrando, galera, isso daqui é a minha análise desse jogo. Você pode ter uma opinião diferente, você pode ter um entendimento diferente e tá tudo bem, desde que você siga a sua gestão da forma correta. Beleza? Palpite aí para Palmeiras e Ituano, semifinal do Campeonato Paulista. E o nosso segundo jogo de hoje não poderia ser nada diferente de Barcelona contra Real Madrid, o El Clássico. Um dos maiores clássicos da história do futebol é o Barça e o Real. O Barça, que está muito bem nessa temporada no Campeonato Espanhol, já está fora das outras competições europeias, mas é um time que está muito bem no Campeonato Espanhol. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, já que esse jogo é jogo válido por La Liga. Barcelona é o primeiro colocado, enfrenta o Real Madrid em casa, que é o segundo colocado. Eles têm uma diferença de 9 pontos, ou seja, 3 vitórias. Se o Real Madrid conseguir sair vitorioso na casa do Barcelona, essa diferença pode cair para 6 pontos. O Barcelona, ele tem um ataque inferior ao do Real Madrid, porém ele tem uma defesa melhor do que o Real Madrid. O Barcelona tem 47 gols feitos contra 8 tomados, o Real Madrid tem 50 gols feitos contra 19 tomados. Como mandante, o Barça também é o líder, o Real também é o segundo. Como visitante,
da mesma forma. Então assim, são times bastante uniformes, são times muito próximos. Essa odd aqui de 2,15 para o Barcelona, eu acho ela um pouco desvalorizada, assim como eu acho essa odd do Real Madrid a 3,25 muito bem valorizada para ser um El Clássico. Na minha opinião, essa odd ela deveria ali estar quase equiparada à igualdade. O Barcelona marcou primeiro em 90% dos seus jogos, marcou gol em 90%, não perdeu 80% deles, menos de 3,5 gols nas últimas 6. Do outro lado, joga contra o Real Madrid, que não perdeu 90% dos seus jogos, marcou gol em 80% e marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Para esse jogo, eu tenho duas análises com vocês. Uma, se você quiser trabalhar esse jogo com uma aposta múltipla, que seria over 1.5 gols a 1.25, onde um dos times aí pode sair com a vitória de 2-0, às vezes 2-1, ou então com 1-1. Aí é onde está a minha outra análise. A minha análise é para ambas marcam, ambas as equipes fazerem gol nesse clássico com a odd aí de 1.70, ou seja, 70% de lucro. Com a odd de 1.70, aí você já pode fazer essa entrada de forma seca. Não adianta você pegar essa entrada aqui do Barcelona 1.70 e querer juntar com outros 2, 3, 4 jogos, fazer aquela grande múltipla, botar R$100 para buscar 500, 600, 700 reais, porque é dessa forma que você não vai conseguir ser lucrativo com as apostas esportivas, certo? Então assim, se você pega a sua banca, divide ela, pega a sua unidade, coloca a unidade aqui na ambas marcam e tá tudo certo. Para de querer fazer múltipla. Múltipla só se for entrada de alavancagem, onde você pega um percentual pequeno da sua unidade e coloca numa entrada múltipla, aí tá tudo bem, aí tá tudo ok. Mas a análise para Barça e Real Madrid é ambas marcam a 1.70% de lucro, caso as duas equipes marquem gol nessa partida. E vamos ao terceiro jogo analisado do dia, Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique, que é o confronto dos Bayers na Alemanha. Já estamos aqui abertos com a classificação. O Bayern de Munique é o líder, joga contra o Bayer Leverkusen, que é o 9º colocado. Como mandante, o Leipzig ainda consegue ser melhor do que o Bayern de Munique. Interessante esse dado aqui. Como visitante, o Bayer Leverkusen até que é um bom visitante. Ele é melhor visitante do que mandante. Que interessante, ó. Ele é o 8º melhor visitante e apenas o 11º mandante. Para esse jogo ele é visitante. Não temos aqui as odds, mas vamos dar uma analisada nos números gerais. Bayer Leverkusen marcou gol nas últimas 9, não perdeu nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 4, mas é um time que leva muitos gols. Levou gol em 80% dos seus jogos, ou seja, é um time com padrão de ambas marcam. Se é um time que marcou nas últimas 9 e levou em 80% dos seus jogos, ele é um time com padrão de ambas marcas. Do outro lado, joga contra um Bayern de Munique, que dispensa apresentações, mas marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais nas últimas 5, não perdeu 90% dos seus jogos. Over, 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 sempre over para o Bayern de Munique. Para esse jogo, a minha análise é mais de 2.5 gols. A odd não está aqui disponível, mas para Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, o encontro dos Bayers, a minha análise é mais de 2.5 gols na partida. Mais um jogo analisado aí para esse domingão, que está cheio de jogo bom. PSG contra Rennes, campeonato francês, Liga 1. Na classificação temos aqui ó, o PSG em primeiro colocado, joga contra o Rennes, que é o 5º colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos entre essas duas equipes. Foi 1-0 Rennes na casa do Rennes, 1-0 PSG na casa do PSG, 2-0 Rennes na casa do Rennes, 1-0 PSG na casa do Rennes e 3-0 PSG. O que acontece aqui? Aqui eu já identifico um certo padrão. Apesar de ser duas boas equipes, dos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos aí o mercado de não ambas. Em apenas um tivemos o mercado de over 2.5 gols. Então assim, o que eu percebo aqui? Temos um padrão para poucos gols na partida. É incrível você ver esse padrão no PSG, mas é o que está falando aqui. O PSG marcou gol em 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais em 60%, levou gol em 90%, que incrível esse número. PSG não está com a melhor das defesas não, porque em 90% dos seus últimos 10 jogos ele levou gol. Aí é onde vem a questão, over 2.5 em 80%, ambas marcam em 70%, do outro lado um Rennes que marcou em 80%. Quando você fala do confronto entre as duas equipes, historicamente tem mostrado um jogo de poucos gols. Só que assim, Pedro, quando você tem um resultado recente indicando gols e resultados históricos indicando poucos gols,
O que é que deve prevalecer na análise? O que deve prevalecer é o que está acontecendo de forma mais recente, porque aqui você não pode comparar o que aconteceu lá na temporada de 2020, 21, 22, 23, se você tem números mais atualizados que são os últimos 10 jogos, ou seja, os últimos 10 jogos foram jogos só desse ano de 2023, não deve nem pegar a temporada, não deve nem pegar o final aí de 2022. Então assim, são números mais recentes. Então é melhor você levar em consideração os números mais recentes do que números antigos. Lógico que o histórico entre as equipes também pode ser observado, certo? Para esse jogo aqui temos dois mercados. Ou a vitória do PSG em casa, que está um pouquinho arriscado porque é um time que vem levando muitos gols, ou o mercado de 1.5 gols a 1.17, que particularmente não me agrada a 1.17. Só que assim, essa vitória do PSG também ela não tem me agradado. Por conta disso, o melhor mercado que eu consegui identificar para PSG e Rennes foi mais de meio gol no primeiro tempo. Pode ser gol do PSG, pode ser gol do Rennes. O que a gente vai buscar nesse jogo é que aconteça pelo menos um gol no primeiro tempo da partida. O PSG é um time que ataca muito, é um time que ainda está sem o Neymar, mas já está fora das competições europeias, só tem aí o campeonato francês praticamente para jogar. Então, para PSG e Rennes, a minha análise é over 0.5 HT para acontecer pelo menos um gol no primeiro tempo da partida. Mais um jogo analisado aí, Arsenal contra Crystal Palace. Para esse jogo não tem muita rodeio, vou dar uma olhadinha aqui rápida na classificação com vocês. Desculpa, o Arsenal é o primeiro colocado, tem 66 pontos, 5 pontos à frente do Manchester City, tem a grande possibilidade de ser campeão nessa temporada, joga contra um Crystal Palace que está ali na 12ª colocação, apesar de estar no meio da tabela, corre risco ainda de rebaixamento, por isso que não dá para dizer que esse jogo não vale nada para o Crystal Palace. Porém, para esse jogo, só olhar aqui os números, ó. Arsenal marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 7, enquanto o Crystal Palace não ganhou nenhuma das últimas 10 partidas. Diante desse cenário, é back Arsenal, eu vou de vitória do Arsenal nesse jogo 1.25, vou pegar essa entrada, vou juntar com outra aí e fazer uma múltipla. Essa é a análise para Arsenal contra Crystal Palace, sem muita demora, sem muita rodeio, porque acredito aqui que o Arsenal deve sair vencedor. Essa é a minha análise. E para finalizar as análises do dia, Inter contra Juventus, clássico italiano, grande clássico da Itália, que na história recente tem sido os times que mais têm ganho campeonatos, mas para essa temporada provavelmente não vai levar nenhum dos dois, já que a Napoli deve ser a campeã. Então esse já é o 6º jogo que eu estou analisando com vocês. Domingão aí prometeu, hein? Odd da Inter 1.95 contra 4 da Juventus. Juventus vem de vitória contra o Freiburg. Interessante essa odd da Juventus, hein? Um Juventus ou empate. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos. 2-0 Juventus, 4-2 Inter, 1-0 Inter, 2-1 Inter, 1-1. Temos aqui um padrão dos últimos 5 jogos entre as duas equipes. Tivemos 4 jogos com over 1.5 gols. Vamos ver se esse mesmo padrão se repete na história recente. A Inter não perdeu 80% dos seus jogos. A Juventus marcou em 90% deles, não perdeu 90%, ganhou 80%, marcou no primeiro tempo em 80% e marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Temos aí um pouco de padrão de gols para o time da Juventus. Na classificação, como mandante, a Inter é muito bem, como visitante, a Juventus nem tanto. Para esse jogo, o melhor mercado que eu identifico aqui é over 1.5 gols, numa odd de 1.36. É um clássico italiano, as duas equipes precisam vencer. A Inter está ali praticamente garantida para Champions League, mais ou menos, já que a Roma está a 3 pontos. Mas a Juventus precisa vencer para poder encostar ali na Atalanta, que já venceu na rodada. Então, jogo interessante aí, Inter contra a Juventus. A Juventus precisa ganhar, senão corre sério risco de ficar fora das competições europeias. Para esse jogo, o meu mercado é mais de 1.5 gols a 1.36. Essa é a análise para esse clássico italiano nesse jogo de domingão. Agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que tenham curtido as análises. Tomara que a nossa entrada gratuita hoje seja de green, seja de acerto. Espero vocês nos próximos vídeos. Vai ter vídeo provavelmente na nossa terça-feira de futebol. Geralmente na segunda eu dou só aquele intervalozinho, mas na terça-feira já tem vídeo de novo pra gente. Espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, galera!